Vamos lá, esse vídeo é para você principalmente que já comprou esse carro, tá? Obviamente, você que ainda não comprou, você pode já antecipar ali para entender como é que funciona esses modos. Eu vou explicar cada um desses modos, aonde você deve usar, qual é a forma mais eficiente de usar esses modos, se você tem que usar eles todos em algum momento específico, enfim. Eu passei quase 5.000 quilômetros rodando com esse carro, querendo entender esse carro. Eu gosto muito dessas coisas e isso me interessa, e por isso eu comecei a reparar como que esse carro se comporta em cada um desses modos. Estudei vários cenários diferentes e comecei a entender como é que eles pensaram esses modos. Vamos lá. Essa primeira parte do vídeo eu não vou entrar em muitas questões técnicas. Eu vou resumir bem para você que só quer saber qual modo deve usar, por exemplo, se você fosse fazer uma viagem, tá? Então vamos lá. Você já deve saber disso, mas o modo combustível, ele vai usar o motor a combustão de forma a estender a autonomia da bateria, tá? Então ele vai entrar em momentos que ele acha oportuno para ajudar a carregar a bateria. O modo combustível vai funcionar principalmente a partir de 80% da carga. Acima, se eu não me engano, ele não usa, tá, esse motor a combustão. Então a partir de 80% para baixo ele começa a usar. O modo EV, ele vai usar o motor a combustão abaixo, a partir de 25% da bateria para baixo. E o modo EV Plus, ele vai ligar o motor a combustão em 9% da bateria. Depois eu vou falar desse modo e por que você não deveria... Se você sabe que vai ter que usar o motor a combustão, você não deveria usar o modo EV Plus para ligar o motor. Eu vou explicar por quê. Mas vamos primeiro no modo combustível. A maior dúvida dos usuários desse carro que eu vejo, que aparece, são pessoas que falam assim: olha, eu vou fazer uma viagem para tal lugar, qual modo tem que usar o carro? Então vamos lá. Em resumo, você basicamente vai usar, a não ser que você consiga chegar no seu ponto de destino só com o modo da bateria, e lá no ponto de chegada você tem uma recarga, você vai usar só o modo EV Plus e tá tudo certo. Se você não vai dar conta de chegar no seu destino só com a bateria do carro, recomendo que você use o modo combustível. Se você vai fazer uma viagem, por exemplo, que tenha seus 300, no máximo 400 quilômetros, tá? É recomendado que você use somente o modo combustível puro, sem conservação de energia da bateria, desde que na chegada ou no meio do caminho você tenha onde carregar. Por quê? Porque em estrada é normal que, especialmente em altas velocidades, a bateria vá diminuindo o estado de carga dela, mesmo no modo combustível, tá? Porque o modo combustível não é feito para carregar a bateria, né? Para, tipo assim, para aumentar a carga da bateria. Isso é uma dúvida que eu tive quando eu comprei o carro e depois eu entendi como é que ele funcionava. Ele não tenta carregar o motor a combustão, não tenta ficar carregando a bateria, a não ser que você deixe o modo de conservação da energia da bateria. Por que ele não tenta fazer isso? Porque não é eficiente. Não é eficiente tentar ficar carregando a bateria. Você tem um motor a combustão que vai ter 41% de eficiência térmica, né? Então, do combustível, da quantidade de gasolina que você joga para queimar lá, você só vai aproveitar 41% daquela carga, vai ser transformada naquela química da gasolina em movimento. E ainda você tem uma pequena perda na transformação desse movimento em energia elétrica que vai carregar quimicamente a bateria do carro. Então você tem uma pequena perda ali. Não compensa energeticamente você ficar usar a gasolina para carregar a bateria. O carro foi pensado somente para ter um extensor de alcance. O motor a combustão desse carro é feito para estender o alcance do modo elétrico desse carro, porque esse carro é um carro elétrico. Ele foi pensado totalmente em ser um carro elétrico com realmente um extensor de alcance. Então, não ache que você vai ficar carregando a bateria com esse carro no modo combustível. Ele não quer fazer isso, a não ser que você peça. E quando você pede, ele te avisa que ele pode aumentar o consumo de combustível. Por que pode? Porque pode ter um cenário, por exemplo, que se você tiver... eu quero manter minha quantidade de carga em 70%. Botou aqui 70%. Se, por exemplo, você estiver andando com o carro, aí tá numa serrinha descendo, e você começar tá lá 70% a carga, ele vai para 71%. Ele começa a desligar o motor a combustão, ou então começa a rodar numa rotação mais baixa, porque ele não quer mais estender o alcance. Você pediu para ele para só manter a carga em 70%.
Então, aonde que você vai gastar mais combustível? Quando, por exemplo, você quer 70, você usou seu carro para baixar a 65. Agora ele tenta recuperar até os 70. E para recuperar esses 70, ele vai começar a ser menos eficiente. Entende? Então, esse modo combustível você vai usar para pequenas viagens onde você não vai recarregar no caminho, mas vai recarregar o carro na chegada. Porque a carga vai diminuir, mas no ponto de chegada você consegue carregar. Por que ele é recomendado esse modo para essas viagens de 300 km? Porque a bateria não vai chegar lá no ponto de destino com seus 15% de carga. A não ser que você, sei lá, você suba o Monte Everest. Aí realmente ele vai chegar com a carga lá embaixo. Mas no uso normal, de se respeitando mais ou menos a velocidade da via, o seu carro ele vai consumir aos poucos a carga da bateria enquanto está usando o motor a combustão para manter essa carga no estado de uso aceitável, tá? Então até seus 300 km mais ou menos ali, modo combustível puro. Aí vamos supor que você chegue sei lá, 50 km do seu destino e tá com isso aqui de bateria. Vamos supor que o carro chegou assim a 50 km do seu destino. O que tu vai fazer? Tu vai voltar para o modo EV e o carro vai utilizar somente a bateria do carro até chegar ao seu destino. E chegando lá você carrega o seu carro, porque é mais barato carregar o carro na sua própria energia elétrica, especialmente se você tiver um painel solar, do que você usar a gasolina para recarregar o seu carro. Entendido? Viagens curtas, modo combustível, se você puder recarregar o seu carro. Mas vamos supor que você vai para esse lugar que fica 300 e poucos quilômetros de distância e você vai num bate e volta e que você não vai ter ponto de carregar. Então você está fazendo uma viagem de 700 quilômetros, vamos dizer assim, mais próximo disso, e você realmente só vai conseguir carregar no seu destino final. Aí sim compensa você utilizar o modo combustível com conservação da energia da bateria. Por quê? Porque nesse percurso mais longo, realmente pode ser que esse estado de carga da bateria ele diminua bastante. E nesse veículo e vários outros, inclusive, praticamente todos, você tem uma diminuição da disponibilidade de potência, tá, abaixo de 50%. Quando você está em 50%, você realmente não sente muito essa mudança de disponibilidade de potência, mas quando você vai descendo ali para a faixa dos 25%, 30% e vai chegando mais próximo de 10%, você realmente sente uma diferença nessa disponibilidade. Caso você, por exemplo, esteja lá com seus 15% de carga e você está sentindo que o carro não está entregando tudo, você usa o Power+, se você precisar, por exemplo, subir uma serra e tudo mais, ultrapassar um caminhão. Aí realmente faz sentido o Power+. Fora isso, o Power+, é para, sei lá, uso recreativo. O carro realmente entrega um pouco mais de potência. Eu já fiz algumas medições aqui e aqui ele mede a potência que está sendo entregue, né? Normalmente o pico de potência que ele vai entregar numa aceleração normal, em praticamente qualquer cenário acima de seus 60%, 70% de carga, ele vai entregar seus 190 kW num pico de potência e estabiliza em 160, que é a potência nominal desse motor que o carro tem, que dá ali seus 215, 218 cavalos de potência. E depois ele vai baixando, porque é normal de motor elétrico em alta velocidade ele começar a baixar a potência resultante ali, né? Enfim, modo Power+, você usa para se divertir com o carro, ou então quando está com uma carga bem baixa e você precisa de potência, quer utilizar a potência máxima. Modo combustível, entenderam? 300, 400 km. Não precisa usar a conservação de energia da bateria, desde que você tenha um ponto de recarga no ponto final, ponto de chegada. Onde você vai usar o modo de conservação da energia da bateria? Longos tiros de viagem. Você vai rodar 1000 km, só vai botar gasolina no carro. Aí eu realmente recomendo que você use. Ok. Modo EV realmente não faz tanto sentido, a não ser que, por exemplo, você esteja... Realmente, você vai fazer uma viagem que você conhece ali, o quanto o carro consegue... Vamos supor que você vai fazer uma viagem que tenha, sei lá, 150 km, tá, de distância. O carro não vai conseguir chegar lá só com a bateria, porque ele tem um gasto energético na estrada maior do que isso. Ele gasta mais do que 14,9 kWh a cada 100 km. Ele vai fazer na faixa ali, assim, certamente ele vai fazer acima de 17, tá? Ele vai fazer no melhor dos casos 17 kWh na estrada, mas normalmente numa estrada que você consegue alcançar velocidades maiores, você vai fazer seus 20 a 25 kW. Depende do seu pé, depende do quanto você consegue tocar, depende da velocidade máxima que você mantém. Mas ele começa a realmente gastar mais bateria a partir dos 120 km por hora.
Então assim, num percurso de 150 km por hora, eu ligaria o modo EV, né? Então quando ele chegasse a 25% da bateria, ele vai ligar o motor, ele não vai ligar muito agressivamente, como no modo EV Plus, que quando ele chega a 9%, o motor realmente fica desesperado para tentar carregar a bateria. Por isso que eu não recomendo você realmente usar ele sem a intenção de usar mesmo esse modo EV, porque depois ele vai acabar consumindo muito mais, tá? E, enfim, nessas viagens de 150 km, que você tem um ponto de recarga no ponto final, aí você pode usar o modo EV e carrega ali, e realmente chegando um pouco mais perto do destino, volta para o EV+, e usa o restante da bateria para carregar somente no ponto de chegada. Eu acho que isso simplifica tudo para todo mundo, né? Eu acho que até aqui esse vídeo vai responder a maior parte das dúvidas. Agora vamos lá, agora eu vou colocar um pouco da minha opinião, tá? Sobre esses modos, por que poderia ser um pouco mais eficiente em algum cenário, poderia ter um modo diferente, poderia dar às vezes um pouco mais de autonomia para o condutor também, mas eu entendo o lado deles também, de simplificar as coisas, enfim. E eu vou explicar como é que eu vejo que eles pensaram esse carro, né? Agora vai para a parte um pouco mais técnica de como eles pensaram em entregar a utilização desse motor a combustão. Primeiro ponto. Todo mundo sabe que esse carro o motor a combustão dele não traciona as rodas, ele somente recarrega a bateria. Isso para mim é um ponto um ponto de vantagem em relação a outros sistemas menos complexos. Obviamente, aonde que ele perde um pouco? Ele perde em eficiência em altas velocidades constantes na estrada. Por que ele perde essa eficiência? Porque um carro 100% elétrico quando ele está em velocidades acima de 110, 120 km por hora, principalmente, ele começa a sofrer, ele começa a não conseguir entregar o pico de performance dele. O que acontece com o motor elétrico dele tem um câmbio só, ele tem vamos dizer assim, uma marcha só, ele tem uma redução, né, entre o motor elétrico e a roda, e essa relação é fixa, não muda. Então quando chega a partir dessa velocidade, o motor começa a gerar muito rápido, o motor elétrico. E ele começa a criar uma coisa chamada força contra-eletromotriz. Então ele meio que cria uma corrente eletromagnética contrária ao próprio movimento. Então ele meio que a bateria está enviando uma carga elétrica para ele, né? Ele está gerando essa potência, mas ele tem que brigar contra uma potência que ele mesmo está gerando por estar girando. Qualquer coisa metálica que tem movimento cria uma pequena corrente eletromagnética ao redor, só que quando está girando a milhares de RPM milhares de rotações por minuto, essa força vai se amplificando. E é isso que acontece com o carro elétrico. Teria como resolver no carro elétrico? Teria. Como é que você resolveria? Você resolveria criando um câmbio, colocando marcha no carro. E isso existe? Existe. Mas isso existe em carros que tenham a intenção de serem esportivos. Então você vai ver isso aonde? No Taycan, no Porsche Taycan. Por que não tem? Porque câmbio é caro, porque aumenta a complexidade, porque fica mais caro. E boa parte dos benefícios de um carro elétrico é a economia, é a praticidade. Então, por isso que muitos carros limitam ali a 170, 160 km por hora. Porque o carro simplesmente não consegue avançar mais do que isso, quando você considera também a força contrária que o vento faz no carro, entende? Então você fala, meu carro começa a morrer a 120 km por hora. Sim, é normal um carro elétrico, tá? É normal isso acontecer. Ele tem uma resposta muito boa em baixa velocidade. Quando ele começa a brigar, o motor elétrico começa a brigar contra ele mesmo por causa da sua rotação alta, ele começa a perder somente essa eficiência. E nesse cenário de velocidade alta, por incrível que pareça, o motor a combustão consegue ser mais eficiente do que o motor elétrico. Então se você pega esse carro aqui, que o motor a combustão ele não está conectado às rodas, nesse cenário de velocidade alta, ele é um carro elétrico. Então ele começa a ficar menos eficiente que outros. Então você tem uma vantagem muito grande, que é a simplicidade desse carro, porque ele tem um motor elétrico que gira as rodas e um motor a combustão que somente está ligado a um dínamo, vamos dizer assim, né, que carrega a bateria, e você tem uma conexão direta, você não tem embreagem, você não tem um conversor de torque, você não tem mais um câmbio. Em resumo, você não tem uma complexidade uma manutenção cara, né, de um carro híbrido comum, né? Então, isso é uma grande vantagem que, em troca disso, te dá menos eficiência em altas velocidades, tá? Bom, dito isso, aonde que eu acho que a Leapmotor poderia realmente evoluir nesse carro, né? Onde poderia realmente ser melhor? Esse modo EV aqui, e modo EV+, poderia ser um só, onde você selecionava, por exemplo,
o nível de carga entre 9 e 25. Né? Então poderia ser só um modo combustível, 3, combustível, enfim, você poderia ser só um state of charge, né? Que você coloca ali o quanto você quer que o motor a combustão comece a atuar e se ele está conservando a energia da bateria ou não. Né? E simplificar isso aqui tudo. E o Power+, beleza, o Power+, eu quero a potência toda ali e é isso que eu quero. Mas realmente seria muito interessante se a Leapmotor te desse a opção, por exemplo, de você utilizar uma rotação fixa do motor. Eu quero que o meu motor trabalhe sempre a 1400 RPM. Mas aí a faixa máxima de eficiência do motor é 2000 e sei lá o que. Não é esse o ponto, eu prefiro às vezes usar o motor numa faixa menos eficiente, porém que consome menos gasolina, para aproveitar mais da minha bateria. Porque a conta num veículo híbrido não tem que ser somente a eficiência do motor a combustão, porque às vezes a faixa de maior eficiência do motor a combustão não está considerando que eu consigo ser menos eficiente, mas gastar menos gasolina, porque no meu percurso eu só quero o suficiente de motor a combustão para que eu chegue no local, porque lá tem uma carga, que é de graça às vezes no painel solar, por exemplo. Então assim, eu acho que essa falta de possibilidade de gestão do carro realmente fica um pouco a desejar, mas isso eu tenho que ser honesto também, que praticamente nenhum carro te oferece isso, tá? Nenhum carro híbrido hoje que eu conheça de mercado oferece isso. O que eu acredito é que a Leapmotor realmente poderia ser muito mais, usar muito mais a capacidade de processamento que esse carro tem. Esse carro tem um processador que aqui no Brasil se não o melhor, um dos melhores processadores em carros elétricos, tá? Em carros no geral, na verdade. Ele usa o Snapdragon ultra mega potente. Então não falta potência para usar, por exemplo, uma inteligência artificial ou então um processamento bruto aqui que levaria em conta, por exemplo, o trajeto que você está fazendo com esse carro. Então vamos supor que eu esteja assim, querendo fazer uma viagem de 300 km de distância e eu coloco aqui no mapa 300 km de distância, ele vai ver lá o relevo do local, o trânsito, vai levar tudo isso em consideração e eu coloco aqui, por exemplo, vamos supor que eu conseguisse colocar aqui, olha só, a gasolina está 180, minha eletricidade está 0, ou minha eletricidade está R$1 o quilowatt. Ele poderia rapidamente fazer uma conta aqui o processador desse carro faria rapidamente uma conta e me entregaria a melhor forma de utilizar, não em termo energético, mas em termos de gasto. Entende? Porque a realidade é que não importa somente a eficiência energética do carro, e sim o que me importa é a economia no meu bolso. Entende? Então, se a gasolina fosse 25 centavos, ela é menos eficiente do que a energia elétrica. Poderia ser. Mas eu queria menos gastos. Então, essa parte realmente talvez seja um ponto de avanço no futuro e talvez isso poderia ser um pouco melhor gerenciado pelo próprio motorista. Então, se eu tenho uma viagem para fazer a 200 km daqui e eu queria só usar o motor a 1200 RPM daqui até lá, por exemplo, para só manter um pouquinho da carga, chegar lá com a carga suficiente, seria muito interessante ter esse modo, tá? Enfim, outra coisa também que talvez não ficou claro, né? Na verdade não explicitei nesse vídeo, é como funciona os modos aqui, o modo combustível, como é que ele funciona. O motor a combustão, ele funciona aqui sobre a rotação que ele está sendo escolhida para ele é de acordo com a velocidade. Então de 0 a 40 km por hora você não vai usar modo combustível, a não ser que você esteja no modo conservação de energia com a carga abaixo do que você selecionou. Então ele vai usar o quê? Ele vai usar o modo elétrico até 40 km por hora. 40 km por hora até 60 km por hora, ele fica na faixa de 1.100 e 1.300 rotações por minuto. Quando chegar a 60 km por hora, ele vai ficar na faixa de seus 1.500 a 1.800 RPM. Depois ele começa a aumentar de 80, 90, ele vai para 1.800, 2.000 RPM e a partir daí ele vai subindo também a RPM. Quando você começar a utilizar o carro, você vai perceber. Você consegue ver a RPM do carro aqui nessa página, né? Fica aqui em cima. E você começa a entender que ele funciona em faixas de RPM. E, na minha opinião, isso não é a forma mais inteligente de usar o carro. Por exemplo, se eu estou ali, por exemplo, numa descida íngreme e o carro está a 100 km por hora, ele está numa faixa de RPM bem alta, sendo que a regeneração do carro já está alta.
Então eu estou usando mais gasolina. Não é inteligente esse sistema, né? Às vezes você consegue inclusive usar o modo Power+, de forma... ele consegue ser mais eficiente, se você não pisar muito, do que o modo combustível puro. Por quê? Porque ele funciona mais sob demanda. O modo Power+, ele é mais com o seu pé. Ele também tem uma relação direta com a velocidade, mas se você não está pisando, ele consegue, muitas vezes, trabalhar em uma rotação do motor mais baixa do que do modo combustível puro. Isso que eu não vejo... Por isso que eu vejo que o modo combustível poderia ser muito mais eficiente. Agora vamos para o modo conservação da energia da bateria. Vamos supor que eu coloquei, acho que eu estou com 56%. Se eu colocar aqui 55%, eu posso andar com o carro. Ele não vai ligar o motor a combustível. Ele não vai ligar o motor a combustão. Agora, se eu estou com 56, se eu passar para 57, agora com ele parado, ele vai ligar o carro. 58. Vamos ver se ele liga. Tá 65. Ah, tá, o carro tá desligado, gente, foi mal. Fazendo o freio. Ó, ligou. Não sei se deu pra ouvir aí, mas ligou. Aqui a RPM tá 1100, certo? Agora, se eu descer para 55, 54 que seja, talvez ele não desligue por um motivo. Porque na fase... ele desligou. Mas é comum na fase fria ele não desligar o carro, tá? Se você estiver andando mesmo devagar. Ele espera chegar a 60 graus para desligar e tal, né? Espera chegar na fase de funcionamento normal, uma fase plena do motor. Então assim, ele vai depender muito da carga que você tá. Se eu botar 56 ou 58 de novo, ele vai ligar o carro de novo bem rapidamente. Acabou de ligar. Então assim, ele consegue inclusive ser muitas vezes mais econômico em relação a quilômetros por litro, mesmo contra o próprio modo de combustível puro. Porque se ele tiver, por exemplo, eu coloquei ali a conservação de energia em cima do carregamento ali, né? 56, aí ele tá com... Eu botei 56 aqui também. Agora ele começa a não aumentar a rotação, porque ele só vai aumentar a rotação muito mais ligado à carga que ele tá precisando dar na bateria. Então, em alguns cenários, realmente, o modo conservação da energia da bateria consegue ser mais econômico que o modo combustível puro. Então, entende como é que eu acho que poderia isso aqui ser muito melhor gerido? Né? Eu esperava realmente um motor funcionando em vários cenários muito mais sob demanda. Se eu estou descendo uma ladeira, uma serra íngreme e tal, e estou no modo combustível, estou a 90 por hora, 100 por hora, ele vai manter uma RPM alta, à toa, carregando o carro, obviamente mais rápido, né? Porque ele realmente consegue carregar mais rápido, se tiver uma rotação maior, mas ele está carregando mais rápido à toa, entende? Então assim, muitas vezes o motorista vai ter que fazer parte desse gerenciamento se ele quiser o menor gasto energético possível. Então eu acho que isso poderia ser realmente melhor no carro. Realmente acredito que isso poderia ser melhor, poderia ter um pouco mais de opção, um pouco mais de gasto de tempo, vamos dizer assim, nesse quesito. Mas eu realmente acredito que hoje no mercado praticamente não há uma concorrência que esteja fazendo isso de forma, assim, da melhor forma possível. O melhor sistema que eu já vi até hoje é o sistema da Volvo, tá? O sistema da Volvo você realmente coloca lá o destino no mapa nativo do carro lá, ou às vezes tem um sistema da Google interagindo, né, que consegue também ler os parâmetros do carro, e você coloca o destino e ele realmente vai te dar a melhor forma de utilização. Se eu não me engano, essa tecnologia também está migrando para a Geely, eles estão começando a usar IA em relação a isso. Gente, não é difícil de enfiar uma IA aqui que consiga fazer essas contas, e assim, facilmente, se você colocar assim os parâmetros aqui de custo, né, de quilowatt-hora e o custo de gasolina, e botar uma IA para rodar essas questões atrelado ao mapa nativo do carro, esse cálculo ficaria fino, e os carros, os PHEV seriam realmente muito mais eficientes. Vale dizer também, ó, deixa eu falar um pouco do consumo do carro também. Eu tenho aqui dados de consumo, deixa eu pegar numa mais longa. Ele tem um dado assim, como eu falei para vocês, ele funciona numa faixa fixa, no modo combustível, ele funciona numa faixa fixa de RPM à medida que a velocidade vai avançando. Então, como que eu enxergo que eles pensaram esse carro? Eles pensaram esse carro para, independente do cenário, ele te entregar um consumo de gasolina
por litro similar, independente da velocidade que você está andando. Então, você está na estrada, ele vai te oferecer ali entre 12 e 13 km por litro. Estrada assim, 80 km por hora para cima, tá? Se for mais baixo que isso, ele consegue entregar consumos melhores. Mas se está andando ali para cima de 90 km por hora, né, até seus 120, ele vai te entregar nessa faixa de 12 a 13 km por litro, talvez 13,5, é isso, tá? E na cidade ele vai oferecer seus 15 km por litro, 15 no máximo 16. E essa relação, ela vai ser sempre, ele praticamente sempre vai ser a mesma. Porque ele vai sempre adequar a rotação do motor com a velocidade que você está andando. Então não dá para melhorar a média, entende? Lembrando que, assim, não dá para realmente também falar que o carro está gastando, vamos supor que ele faça lá seus 14 km por litro. Não dá para considerar que é só 14 km por litro. É melhor do que isso. Por quê? Porque enquanto ele andou, ele gastou o que andou, ele gastou e conservou carga na bateria, tá? Então não se mede a eficiência do motor de um carro híbrido da mesma forma que um carro puramente a combustão, porque enquanto o motor a combustão ele só gastou aquela gasolina para andar aquela distância, o carro híbrido está gastando aquela gasolina para andar aquela distância ao mesmo tempo que recarrega a bateria ou mantém a carga da bateria. Então você não consegue medir o consumo de um carro híbrido plug-in tão facilmente assim. Isso é esquisito também, mas a verdade é essa, porque em diferentes cenários ele te dá diferentes consumos, tá? Mas ele sempre vai tentar chegar num ponto de funcionamento do motor, que na cidade ele vai fazer entre 15 a 16 km por litro, e na estrada, a partir de 80 km por hora, ele vai te entregar mais ou menos essa faixa de 12 a 13,5, 14 no máximo, assim, tá? Em que cenários ele pode fazer consumos piores que esse? Tem como? Tem como. Se você deixar a carga chegar ali próximo dos 9%, se você deixar a carga chegar no mínimo aqui, ele vai fazer consumos assim de 9 a 10 km por litro, tá? Porque ele vai entrar no modo desespero, assim, motor a combustão ele vai tentar girar alto para carregar, para dar carga para a bateria o máximo possível. Então ele vai piorar essa gestão, ele vai tentar carregar em todo cenário que você dá uma pisadinha, ele vai subir a rotação muito rápido, então ele começa a ficar menos eficiente aqui. Fora isso, acho que não tem muito mais o que falar do carro. É um vídeo de 30 minutos, é um vídeo para você que pegou o carro e quer conhecer o carro. É um vídeo bem longo. Eu acho que esses 10 primeiros minutos desse vídeo, realmente eu tentei simplificar o máximo para você que queria entender ali qual é a melhor forma de utilizar. E se você chegou até aqui, é porque você realmente tem interesse nesse tipo de conteúdo, de entender um pouco mais profundamente o carro. Eu espero que você tenha aproveitado, entendido todos os pontos aí. Eu não sou youtuber, tá? Eu sou só um consumidor. Por acaso, eu gosto muito dessas coisas. Eu gosto de chegar lá e planejar minhas viagens, de, assim, entender como é que o carro funciona. Eu, inclusive, gosto de, sei lá, pesquisar carregador rápido na cidade. Eu gosto de comparar preço, gosto de saber como é que está a evolução dessas tecnologias. É uma coisa que me pega muito. E por isso eu decidi fazer esse vídeo. Porque eu acredito que eu sei que não são muitas pessoas que se interessam por esse grau de profundidade no tema, né? Mas eu acho que vai servir para todo mundo. Inclusive essa parte inicial do vídeo serve, mata as principais dúvidas de quem acaba de pegar o carro. Mas às vezes a gente fica com umas dúvidas de como o carro funciona. E o carro é simples. E o genial desse carro é que ele é simples. É que ele é motor elétrico, tem poucas peças móveis. O motor a combustão desse carro é motor o mais simples que você pode imaginar. É motor de injeção indireta de combustível, que dá muito menos problema, muito menos dor de cabeça, não dá carbonização. E é um motor que não é turbo. Então o turbo ele aumenta a eficiência, mas é uma complexidade a mais, né, que pode dar manutenção, aumenta o custo do produto, tem que usar materiais mais específicos na produção, porque você vai ter uma pressão maior interna, enfim. Realmente, o que eu gosto desse carro realmente é a simplicidade. Ele vai te oferecer um consumo energético na estrada pior do que um híbrido, onde o motor a combustão traciona as rodas. Isso é verdade, eu comprei ciente disso. Ele vai te oferecer uma eficiência pior, mas em troca ele te oferece sempre
a performance do carro elétrico, tá? Que é muito gostoso. Quem nunca andou, ande, experimente andar com carro 100% elétrico, que você vai ver que o carro ele entrega sempre essa condução. A minha esposa, quando pegou o carro pela primeira vez, ela falou: nossa, parece que eu tô flutuando, porque acelera, tem aquela sensação do metrô, né? Que ele acelera, não tem marcha, né? Enfim, esse carro te oferece isso tudo e oferece, assim, na minha opinião, pelo preço dele, ele oferece o que um carro de 250 mil custaria, tá? Um carro de 200, 215 mil, nesse caso aqui, 220 mil no máximo, te oferece um carro de uma categoria acima, né? Eu acho que nessa faixa de 200 mil, realmente, competição é um pouco... não tem tanto assim, né? Depois eu posso falar um pouco mais sobre as polêmicas desse carro, né? Falta de botão, tudo mais. Mas sobre os modos, esse vídeo é muito mais interessante para quem comprou o carro. Sobre os modos, acho que é isso. Eu também estou disponível aí, se tiver alguma dúvida sobre o carro, quiser conversar. Se você é proprietário, estiver pensando em comprar, é só me chamar, que eu gosto de falar sobre isso. E é isso. Tamo junto. Aquele abraço.